Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio número 90 do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. O convidado deste episódio é bom de voto e não é na política partidária. Ex-procurador-geral de Justiça de Goiás por 2 mandatos, o procurador Benedito Torres Neto elegeu-se pela 6ª vez presidente da Associação Goiana do Ministério Público, uma entidade que reúne os promotores e procuradores do Ministério Público de Goiás. Ele recebeu mais de 70% dos votos contra a chapa da promotora Lucinéia Vieira Matos, candidata que teve apoio de promotores e procuradores ligados à direção atual do Ministério Público, comandado pelo Procurador-Geral de Justiça, Ciro Terra. Este é o 2º período de Benedito Torres na liderança da associação, aliás, 3º. Ele foi presidente entre 2004 e 2008, voltou em 2014, se reelegeu em 2017, quando deixou a AGMP para ser, pela 2ª vez, procurador de justiça, procurador-geral de justiça. Em 2019, Benedito venceu novamente, com 70% dos votos, a eleição para compor a lista tríplice para a Procuradoria-Geral do MP. Só que o governador Ronaldo Caiado indicou o 3º colocado nessa disputa e indicou Ailton Vec para o cargo. Benedito Torres, então, voltou à AGMP, onde ficará pelo menos até 2026, quando vencerá o mandato da diretoria eleita este ano. Benedito Torres, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Obrigado, Cileide. É um prazer muito grande estar aqui com você, todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, e agradecer a organização GM Câmara por essa oportunidade. Bom, a sua chapa se chamava Viva e Independente e a da oposição AGMP+. Como ser independente se o senhor é da situação e já está no 6º mandato? Olha, é importante você ressalvar essa questão da independência. A independência, na verdade, hoje no Ministério Público existe a Procuradoria-Geral de Justiça e existe a Associação Goiana do Ministério Público. Independente que nós buscamos e que nós falamos para todos os promotores, todas as promotoras no Estado, foi no sentido de buscar sempre o entendimento com a Procuradoria-Geral de Justiça e outros órgãos também. E quando isso não fosse possível, resolver essas soluções, essas questões que seriam levadas, principalmente à Procuradoria-Geral de Justiça, de forma consensual, que nós teríamos a independência bastante para que nós pudéssemos, então, fazer requerimentos fundamentados e, inclusive, ações em defesa dos nossos associados. E isso é muito importante, porque é uma associação que tem voz própria, onde nós temos uma diretoria muito forte, respeitada, já experiente, e que nós temos ali um grupo igual entre mulheres e homens. Bom, considerando que cada diretoria são 3 anos, né? 2 anos. 2 anos. O senhor está há 6 mandatos, 12 anos, numa entidade que tem 56 anos. E até ontem eu conversei, por acaso eu encontrei com um promotor que votou na chapa adversária e ele virou para mim e falou assim, não, eu votei contra porque o procurador Benedito parece o dono da GMP. Quer dizer, tantos anos, não fica mesmo muito tipo dono da entidade, que tem o controle total da entidade? Eu fico muito feliz quando, no 6º mandato como presidente da associação, aliás, eu tenho que dizer que eu também já fui secretário da associação, vice-presidente da associação, 6º mandato que nós vencemos a eleição na associação. 3 vezes fui o mais votado para Procurador-Geral de Justiça e uma vez presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, né, no Brasil.
Dono não, porque eu penso que o trabalho que nós temos feito com os colegas é um trabalho de verdade, é olho no olho, né? E essa confiança, parece, Leide, uma coisa interessante. Quanto mais o tempo passa, parece que aumenta a confiança dos colegas, principalmente, não falo em mim, mas na nossa chapa que ganhou essa 6ª eleição. O que eu teria que pontuar quando as pessoas falam, já 6ª vez, dono da instituição, na verdade é ao contrário, né? Parece que o tempo vai passando e o número de votos nossos vai aumentando, quase 75% dos votos, quase 3-1. Significa, então, na verdade, que tem um reconhecimento dos colegas por esse trabalho que tem sido feito. Geralmente, na política, com o tempo, você vai desgastando. E, ao contrário do que vem acontecendo, o nosso número de votos vem consolidando e até aumentando de eleição para eleição. E no eleitorado, onde eu sempre brinco, o mais simples é promotor de justiça. Bom, no mandato do ex-procurador, o Ailton Weck, e continuando agora no Ciro Terra, que eles são aliados políticos, a gente viu aí o Ministério Público conquistar algumas bandeiras que sempre foram bandeiras corporativas e que eles tocaram adiante. Eu estou falando isso porque os dois aumentaram a estrutura do Ministério Público, foram criados 168 cargos de confiança na época do Ailton Weck, agora foram criados neste ano 442 cargos de confiança do Ministério Público. O Ministério Público concedeu 3/5 de subsídio de gratificação de férias, né, para os procuradores e promotores, quer dizer, o trabalhador ganha 1/3 e os membros do MP vão ganhar 3/5 de gratificação de férias. Pagou o tal do abono compensatório, que é por serviço de natureza extraordinária, por cumulação de acervo processual ou procedimental, que eu não sei nem o que significa bem essa história, e acho que o nosso público também não. Eu estou dizendo isso pelo seguinte: o Ministério Público hoje não está assumindo as funções que eram da associação, ou seja, a associação nem precisa mais de lutar para conceder benefícios salariais e melhorar a estrutura de trabalho dos seus membros? Ao contrário, Sileide. Parece, na verdade, que com essas colocações a situação é essa. Mas vamos ao que acontece. O tribunal hoje nós temos quantos desembargadores? 78. Pois é, nós viemos de quanto recentemente? 36, depois passou para 42, 53 e agora 78. Ou seja, a estrutura do judiciário, ela cresceu muito. E quando você cresce muito uma estrutura, qual que é o resultado óbvio disso? Você precisa de uma outra estrutura no primeiro grau, porque o juiz vai virar desembargador, o procurador, o promotor vai virar procurador de justiça. E o número, por exemplo, se você levar em consideração, se você pegar no estado aí, você tem, por exemplo, o juiz ele tem 5 assessores, o promotor de justiça tem 1. O processo que bate na mesa do juiz, ele volta rapidamente. Por quê? Porque ele tem uma quantidade de assessores muito maior que o promotor de justiça. Mas e esses 440 cargos criados? E aí o promotor de justiça, o que acontece? Ele volta, ou seja, essa estrutura que você está colocando, por exemplo, 440, você leva em consideração que em atividade tem mais de 400 entre promotores e procuradores. Aumentaria 1 assessor, enquanto os juízes estão com 5, 6 assessores. Então, para acompanhar esse processo, o Ministério Público precisaria de um quantitativo muito maior. A estrutura do Ministério Público está muito defasada em relação ao Judiciário. Se você perguntar isso para todo promotor, todo procurador vai falar isso. Com relação à questão remuneratória, outra questão que você colocou, o Judiciário vem pagando, se você pegar no portal da transparência, eles pagam muito mais que o Ministério Público. Ou seja, existe uma Constituição Federal, lá no seu artigo 129, parágrafo 4º, que fala justamente disso, da simetria. No que couber à magistratura, cabe ao Ministério Público. No que couber ao Ministério Público, cabe à magistratura. Ou seja, o Procurador-Geral de Justiça ele não está cumprindo a disposição com relação à simetria. Os promotores estão longe do salário dos juízes. Você sabe o que está acontecendo agora no último concurso, por exemplo? É claro que tem colegas que
vão fazer concurso para ficar perto de seus familiares. Mas do último concurso de promotor, de 44 que passaram, hoje existem 31, 13 deles já saíram do Ministério Público. Isso significa o quê? Isso significa que nós estamos perdendo o quadro para a magistratura e para outros ministérios públicos, onde o salário está muito mais atraente do que aqui. Pois é, o que os juízes e desembargadores de Goiás ganham que os membros do Ministério Público não ganham? Vou citar duas situações, por exemplo. Você vai pegar o adicional por tempo de serviço, aqueles que têm mais tempo, eles estão recebendo aqui em Goiás a magistratura, assim como estão recebendo em outros estados. Se você pegar, por exemplo, o auxílio de saúde, eles recebem... Quinquênio, o senhor estava se referindo. Não. O serviço é o quinquênio. Esse OATS, na verdade, ele é relativo ao ano até 2006. O que é isso, na verdade? Em 2006, com a chegada do subsídio, houve o quê? Houve uma ruptura com relação à questão dos anuênios e quinquênios. Há 2, 3 anos atrás, a ministra Rosa Weber disse que o seguinte, que as verbas de caráter pessoal não integram o subsídio. Então tem que pagar o subsídio, mais a verba de caráter pessoal, que é anuênios ou quinquênios, que se pagava até o ano de 2006. Em decorrência dessa decisão, a nível nacional, a maioria dos ministérios públicos e a magistratura vem pagando essa verba aí para aqueles que estavam nessa situação até o ano de 2006. Ou seja, isso aí dá uma diferença grande em relação à magistratura e Ministério Público, principalmente o pessoal mais antigo. Se você pegar, por exemplo, outro exemplo, o auxílio saúde, eles pagam, na verdade, está sendo pago em espécie com base na resolução do CNJ, enquanto que a nossa utiliza-se a resolução do CNMP, paga o seguinte, o que você gasta no plano de saúde, você é ressarcido por aquilo que você gastou. Então você tem outra diferença. Fora outras diferenças, por exemplo, o auxílio alimentação, atualização desse valor não foi feito por Ministério Público, o Judiciário está pagando em dia, já dá outra diferença. E outras coisas mais. Então, não está se cumprindo a simetria. O importante era o seguinte, se o Ministério Público ganhasse R$10.000, a magistratura teria que ganhar R$10.000. Por quê? Porque o CNJ e o CNMP decidiu dessa mesma forma. No que couber a magistratura, cabe ao Ministério Público. No que couber ao Ministério Público, cabe à magistratura. E eles não fizeram nada mais, nada menos do que citar o artigo 129, parágrafo 4º da Constituição Federal, repetindo um texto constitucional, na verdade. Pois é, sobre essa questão, a gente vê, eu me lembrei daquela colega sua, que falou numa reunião do Conselho Nacional, do Conselho Superior do Ministério Público, que o salário de 40 mil reais era para comprar só as bijuterias, né, as pulseiras dela, que aquilo não dava para nada. Assim, o salário, qual que é o salário? E qual que é a média de salário de promotor e de procurador e qual que é a média de salário de desembargador e juiz que vocês estão almejando? Na verdade, aquela conclusão dela foi uma conclusão de... Ela falou muito a questão da simetria e teve aquele fechamento, né, que eu acho que não foi da melhor forma. Mas o que se estava discutindo ali era justamente essa simetria. Porque se você paga, por exemplo, muitas vezes o sujeito fala assim, você está ganhando 40 mil reais, ou seja, o procurador no teto, junto com o desembargador, ganha 39 mil e poucos reais. Mas, na verdade, está esquecendo que recolhe 27,5% de imposto de renda, 14% de previdência, 2% de associação e assim vai. Quando você vai receber o líquido, eu estou com um colega aposentado aí que falou para mim que ele está ganhando 19 mil reais. É um salário ruim? Não é um salário ruim. Mas o que na verdade nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo a simetria. Se pagar 15 mil para o Judiciário, o Ministério Público tem que ganhar a mesma coisa. Por quê? Porque a Constituição diz isso. É isso que nós queremos. O que nós queremos, na verdade? Nós queremos que se cumpra uma norma constitucional. Aquilo que a Constituição determina. Tá. É justamente isso. Tá, agora simetria. Só que aí um ou outro acabam criando regras novas, né? Como o Tribunal de Justiça criou uma regra nova, semana passada até o Jornal Popular mostrou, e aí o Ministério Público vai e pede simetria. Depois o Conselho Nacional do Ministério Público cria uma outra regra, e aí o Judiciário quer a simetria. Quer dizer, não tem limite, porque o teto constitucional já não é limite, porque as duas categorias já estabeleceram esses que a gente chama de penduricários fora do subsídio, né? Então, assim, não tem teto salarial para Ministério Público e para a magistratura? O que, na verdade, existem, os penduricários, na verdade, é um termo pejorativo que foi colocado.
Mas o que existe, na verdade, são verbas legais e verbas ilegais. E para isso existe o Supremo Tribunal Federal, existe o Superior Tribunal de Justiça, existe o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Todos os órgãos da própria Justiça. Nenhuma verba do Tribunal de Justiça pode ser paga aqui se não tiver, de qualquer maneira, uma aquiescência do Conselho Nacional de Justiça. Se eles estão pagando aqui, por certo, o Conselho Nacional de Justiça está entendendo que são verbas legais. Né? E se são verbas legais, é claro que você não vai abrir mão de direito. Se a verba é legal, o Ministério Público, ou seja, a Associação Goiana do Ministério Público, vai correr atrás para que ela seja paga no Ministério Público também. Agora, se ela for uma verba ilegal, isso não. Isso nós concordamos plenamente com você. Nós não vamos aceitar isso de forma nenhuma, mas as verbas legais nós temos que correr atrás. Se o CNJ está dizendo que a verba é legal, não só a Associação Goiana do Ministério Público, mas a Associação Nacional do Ministério Público, a Associação da Magistratura do Brasil inteiro, né, vai correr atrás dessas verbas. Por certo, a associação ela tem essa missão de defender o associado e, em consequência, se eu resolvo, por exemplo, a situação do associado, eu melhoro a situação, é claro, de quem está na ponta, que é justamente aquele que é beneficiado por isso, que é o cidadão. Mas não é estranho que o Tribunal de Justiça crie uma regra, ou o Ministério Público crie uma regra por meio de portaria, que nem sempre é publicado com transparência no Diário Oficial de Justiça. Isso acaba sendo publicado, sim, em sites do tribunal, mas de acesso muito difícil para poucas pessoas. E depois isso vira uma norma que acaba sendo confirmada pelo CNJ, quer dizer, fica parecendo que a Justiça cria e os órgãos da Justiça mantêm ali regras que só valem para esse público. Não é estranho que isso aconteça num país... Mas o Ministério Público não cria nenhuma, e nem criou nenhuma dessas situações. Ele nunca criou nenhuma dessas situações. Quando existe um pedido, e esse pedido é feito pela associação, é justamente porque já existe uma decisão ou do CNMP, ou do CNJ, ou do Conselho Federal de Justiça, ou do STJ, ou do Supremo Tribunal sobre essa matéria. Ou seja, tudo tem um fundamento legal, tudo tem um fundamento jurídico. É claro que você está discutindo uma verba, está discutindo outra verba, e isso aí são situações que a gente tem que estar sempre de olho. O que é legal? Isso aqui é legal. O que não é legal? Isso aqui não é legal. Então, nós temos que sempre estar trilhando justamente dentro desse princípio da legalidade. Bom, o senhor foi procurador-geral do Estado por 2 vezes... Justiça. Desculpa, procurador-geral de Justiça, que é outra função, não é a mesma do Estado. Por 2 vezes. Nós estamos no segundo mandato de 2 procuradores, do primeiro mandato do segundo procurador-geral de Justiça nomeado pelo governador Ronaldo Caiado. O senhor, como conhecedor, como membro do Ministério Público, o que o senhor vê de diferença no Ministério Público pós-Ronaldo Caiado, do Ministério Público anteriormente? Bom, eu não vou dizer Ronaldo Caiado antes ou pós, mas vou dizer da nossa procuradoria anterior com a procuradoria hoje, né? Eu vejo que existia, por exemplo, uma liberdade maior, né? Os nossos direitos. Nós tínhamos, por exemplo, um Centro de Apoio de Direitos Humanos, que ele era muito eficaz, muito eficiente, todo dia trabalhava a questão das minorias. E a Constituição Federal, ela existe justamente para isso, para assegurar o direito das minorias, porque as maiorias já estão no poder, então elas não precisam dessa segurança total. Então isso era um trabalho que a gente fazia muito forte. A questão da simetria, ou seja, a gente cumpria rigorosamente a questão da simetria junto com o judiciário. Isso fez com que nós não perdêssemos, na verdade, colegas, promotores de justiça para outras carreiras jurídicas. Isso para a gente é muito importante, para que a gente tenha o nosso grupo que não sai aqui do Ministério Público de Goiás, vai procurar outras carreiras jurídicas, né? A questão dessa liberdade de posicionamento com relação aos colegas, ou seja, existia, parece, uma liberdade bem maior para que os colegas pudessem expressar os seus direitos, pudessem expressar os seus pensamentos com relação a todas essas situações que nós vivenciamos no dia a dia. Então,
Então, eu acho que tinha uma liberdade muito maior nesse sentido. Em relação ao poder, o senhor não quer falar de governador, de antes e pós-governador, mas tem uma diferença com o governador Ronaldo Caiado, o senhor mesmo é testemunha disso, foi parte disso, que o governador não elegeu o mais votado da lista tríplice, não indicou, melhor dizendo, o mais votado da lista tríplice para ser procurador-geral de justiça. O senhor teve 70% dos votos na época e ele indicou o terceiro colocado. Então, isso significa uma mudança, uma virada, né, na indicação de procuradores de justiça. Qual o efeito disso sobre o Ministério Público? Eu, como candidato a procurador-geral de justiça, sempre eu colocava nas minhas cartas programas que eu só aceitaria se eu fosse o mais votado. Por quê? Porque a CONAMP tem uma disposição nesse sentido que seja o mais votado. Agora, nós não podemos esquecer também que o governador ele tem esse direito de escolher entre os 3 mais votados, ele pode escolher um deles para ser o Procurador-Geral de Justiça. Então, esse é um posicionamento da CONAMP, um posicionamento meu, né, que eu sempre defendi que o governador sempre escolhesse o mais votado. Pois é, e aí eu insisto na minha pergunta. Qual o efeito de não ter sido escolhido o mais votado, ter sido escolhido o último colocado, independentemente de quem seja, não é pessoal, sobre o Ministério Público? Eu sempre penso que quanto mais votos um procurador-geral de justiça ele tem, mais legitimidade junto à instituição ele tem para melhor desempenhar suas funções. Tá. O senhor falou aqui de algumas mudanças que aconteceram no MP da sua época para agora. Citou o caso dessa área de proteção aos direitos humanos. Centro de Direitos Humanos. Centro de Apoio dos Direitos Humanos. Era uma defesa muito forte no dia a dia, né, que estava à frente a doutora Patrícia Ottoni, que era a nossa coordenadora do Centro de Apoio. E então a gente, todos os dias praticamente, a gente tinha um evento com relação a essa questão na defesa das minorias. Hoje não tem esse Centro de Apoio de Direitos Humanos? Não, existe o Centro de Apoio, eu só falo que o nosso centro de apoio eu acho que era mais eficiente, mais eficaz naquela oportunidade. Uma outra área que a gente vê muita discussão é me fugiu a palavra aqui, controle externo da Polícia Militar. A gente está vendo esse debate aí sobre a atuação da Polícia Militar, né? Chegou a levar o governador a pedir a saída de um desembargador porque criticou a Polícia Militar, pediu o fim dela. Isso mudou também nesse mandato? Naquela oportunidade, quem exercia, eu nomeei inclusive como o responsável para fazer esse controle, eram 2 colegas, o Leandro Murata, que inclusive hoje é meu vice-presidente, e outro era o Parisotto. Então eles abriram, porque no Brasil inteiro pouco se fez sobre esse controle externo no Brasil. Então os 2 fizeram um trabalho excepcional com relação a essa questão do controle externo. Eu acho que foi um avanço muito grande naquela oportunidade, não é? E penso que essa matéria tem que estar sempre em debate, porque é uma matéria que atinge a população diuturnamente. Bom, o Ministério Público, né, que surgiu na Constituição de 1988, entre outras funções, né, prerrogativas, ela tem autonomia na proteção da ordem jurídica, da democracia, dos interesses sociais, individuais e indisponíveis de todo o povo. O Ministério Público de Goiás, ele tem agido nesse sentido? Ele continua agindo nesse sentido? Ou ele se afastou dessa função de defesa desses direitos individuais e indisponíveis e também da ordem jurídica e da democracia? Não, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, eles têm atuado em defesa desses preceitos constitucionais, né, principalmente na questão da democracia, né, tem feito um trabalho contundente, diário, com relação a essas questões todas, né? Isso aí a gente tem que sempre cumprimentar cada colega pelo desempenho nas suas respectivas áreas, né? Eu acho que tem feito um bom trabalho a nível de Estado. Bom, a gente viu aquele caso que os tribunais, né, os 3 tribunais, Justiça, de Contas do Estado, dos municípios, o governo do Estado, criaram leis de uma indenização para ser paga fora do teto de gastos. Quem provocou
a Procuradoria da República para propor uma ação contra essas leis foram alguns promotores de justiça. Sim. Isso teria que ter sido feito pela Procuradoria e isso significa uma omissão da Procuradoria-Geral? Olha, o controle de constitucionalidade, nesse sentido, o Procurador-Geral ele tem que entrar com essa ação quando ele vê que existe a ilegalidade com relação à matéria, né? Talvez o Procurador-Geral poderia estar esperando uma oportunidade melhor para entrar com essa ação. Mas o que aconteceu foi que é o que justamente você está narrando aos fatos, né? O promotor ele faz um requerimento junto com outros promotores, encaminhado ao Procurador-Geral da República, o Dr. Augusto Aras, que entra com uma ação, né? E essa ação cai com o ministro André Mendonça, que concede a liminar, suspendendo aquela lei estadual que entendeu ele que ela seria completamente ilegal, né? Quer dizer, essa matéria ainda vai ser julgada o mérito, mas até então, o que eu falo para você, eu falo em verbas legais e falo em questões legais. Se isso aí é uma questão ilegal, ela não pode ser aproveitada, ela não pode ser direcionada, ela não pode ser utilizada, né? E quando eu falei para você de verbas legais anteriormente, eu tratava justamente dessas questões aí. Pois é, e aí teve uma segunda lei, como a primeira caiu, né, no STF, teve uma segunda lei do governo de Goiás e dos tribunais também, que criou uma nova gratificação com um novo nome para ser pago fora do teto de gasto, e isso também foi questionado agora diretamente pela Procuradoria da República. Há outras leis que são questionadas aqui, a constitucionalidade dela, que é o caso daquelas leis que mudaram a legislação ambiental, que flexibilizaram a legislação ambiental. Quem recorreu foi a Rede Sustentabilidade, o Ministério Público não se posicionou. Então, estou falando aqui de 3 casos e insisto, na sua opinião, está havendo omissão do atual comando do Ministério Público de Goiás em leis aparentemente inconstitucionais, que cabe a ele questionar? Eu penso que ele pode analisar com mais rapidez essas questões, né, como procurador-geral, para dar uma resposta mais rápida com relação a essas questões todas, né? Mas seria um bom questionamento a ser feito ao procurador-geral com relação a isso. Eu sugiro que essa questão seja indagada para que ele possa responder com relação a essas questões, né? Que você coloca, entre aspas, nessa possibilidade de omissão, né? Que o procurador-geral tem que dar essas respostas com relação às atribuições dele realmente. Bom, aqui cabe até uma informação, né, que eu já convidei o procurador Ciro Terra para falar aqui ao Chega Pra Cá. Ele disse que não tinha agenda, mas de qualquer forma o programa continua aberto para que ele possa, né, explicar a posição do Ministério Público. Bom, continuando em relação a isso, outra coisa que a gente ouve muito aí no meio político, especialmente, é de que o Ministério Público hoje é muito condescendente com as autoridades políticas. E que no passado tinha mais promotores que se posicionavam. O senhor percebe isso? Eu penso o seguinte, o Procurador-Geral de Justiça ele tem que estar mais próximo do promotor, do Procurador de Justiça e manter aquele relacionamento verdadeiramente republicano com as chefias, seja do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário, que deve ser dessa forma, né? A Procuradoria-Geral de Justiça ela deve ser administrada dessa forma para que não haja dúvidas com relação a essa situação. Para que não seja chamado de subserviente, secretaria do Executivo, outras coisas mais. Então, eu acho que deve agir dessa forma, a melhor forma é aproximar dos promotores, resolvendo os problemas dos promotores, vai estar resolvendo os problemas da sociedade, né? Porque quem atua lá na ponta, lá na atividade fim, é o promotor de justiça. Bom, e o senhor acha que está subserviente, que é uma espécie de Secretaria de Estado?
Não, eu não posso falar isso mesmo porque o procurador-geral é um associado, né, e eu sou o presidente dele. Então, jamais eu falaria com relação a essa situação, mas eu disse como eu penso, como deve ser o Procurador-Geral de Justiça. Os seus adversários tinham apoio de pessoas ligadas à atual direção do MP. São grupos diferentes, são grupos de oposição. O que marca a diferença entre vocês? Marca justamente o nosso posicionamento, né? Como você abriu o nosso debate, a GMP viva e independente. Independente justamente no sentido da GMP ela ter pernas próprias, pensamentos próprios, ações próprias. Então, essa independência, ela marca um divisor de águas com relação a isso. Ou seja, jamais eu vou ser um procurador de justiça vinculado à administração, porque a administração está no poder, né? Ou seja, o procurador-geral que está no poder. Eu acho que é o seguinte, você tem que ter coerência, você tem que ter lado, você tem que ter uma visão própria, você tem que ter luz própria, e isso é um divisor muito grande com relação a essas questões todas. Então, e o resultado dessa eleição, a gente ganhando aí com quase 75%, mostra que o nosso caminhar, que a nossa estrada, a melhor estrada é a estrada que os colegas querem que a gente trilhe, né? Bom, procurador, a gente ouve muito aí do presidente da Assembleia, do governador Ronaldo Caiado, que em Goiás os poderes, aspas, andam de mãos dadas. Essa decisão do Tribunal de Justiça de afastar o desembargador Adriano Camargo, logo após o vídeo do governador Ronaldo Caiado pedindo o afastamento dele, um pouco que dá uma ideia de que há uma ligação política, sim, entre os poderes. Como é que o senhor, que já foi procurador, né, como é que o senhor vê esse conceito aí de poderes de mão dadas em Goiás? É o que eu disse anteriormente. Eu acho que tem que ter uma aproximação republicana, porque as instituições elas não sobrevivem isoladamente, mas cada uma tem que ser independente, tem que ser autônoma para tomar suas decisões, porque a base da democracia está justamente nisso. Poder executivo, legislativo, judiciários, independentes, autônomos, cada um cumprindo a sua missão. E assim o resultado é muito bom para a democracia, é bom para o Estado democrático de direito. Então eu vejo que tem que caminhar nesse sentido, né, Cileide? E não está? Não, eu não poderia dizer que não está. Eu acho que essa é a forma ideal. Agora, com relação à decisão que você colocou do Tribunal de Justiça, a resposta do Conselho Nacional de Justiça foi muito rápida, né? Entendendo que se tratava ali, na verdade, de apenas uma opinião do desembargador e determinou a volta dele imediata. Eu não sei os detalhes daquele julgamento e eu sei que os desembargadores são os mais escorreitos ali, os que eu conheço quase todos os desembargadores. E, na verdade, o que eu vejo é que parece que a decisão do CNJ ela foi mais apropriada pelo fato como ela chegou até nós através da imprensa. Bom, Benedito Torres, presidente da Associação Goiana do Ministério Público, ex-procurador-geral de Justiça de Goiás, muito obrigada pela participação aqui no Chega Pra Cá. Cileide, um prazer muito grande estar aqui com você. Estou aberto aí a gente continuar essa discussão, esse debate. Quando precisar, nós estamos aí prontos então para os esclarecimentos. E dizer mais uma vez que a Associação Goiana do Ministério Público é uma das associações mais fortes do Brasil e que tem desempenhado uma função de destaque a nível nacional, né? Principalmente na Câmara, no Senado, no Supremo, no STJ, em defesa das garantias e prerrogativas do Ministério Público do Estado de Goiás. Então, muito obrigado e, mais uma vez, é um prazer muito grande estar aqui com você. Bom, e não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast.
todo dia à tarde, no caso hoje, segunda-feira, você vai encontrar um episódio novo no seu tocador de podcast preferido. Obrigada, tchau.